Então, galera, hoje nós vamos falar sobre a aula 8, doenças emergentes e reemergentes. Eu vou explicar para vocês o que significa doenças emergentes e reemergentes, os conceitos, e nós vamos falar sobre alguns exemplos específicos de doenças, tá? Não dá para falar de todos, porque são muitas doenças. Primeiro, a gente começa definindo aí e entendendo qual é o objetivo da nossa aula, tá? Então, eu quero que vocês compreendam a epidemiologia das doenças emergentes e reemergentes. Nós vamos conhecer, identificar e interpretar algumas ações que podem ser tomadas para combate e tratamento desses agravos. Primeira coisa, a gente precisa, desde lá da primeira aula, a gente vem conversando sobre, né, a evolução e sobre a transformação demográfica e epidemiológica que a população brasileira e até mundial e da América Latina vem passando. Até um pouco antes aí da pandemia, né, que causada aí por uma doença infecciosa, a gente passou, né, vinha passando por uma transição epidemiológica decorrente de uma transição demográfica, onde os governantes, as autoridades em saúde, a área particular também de saúde, as instituições privadas, desenvolvimento de pesquisas, estavam muito mais focados para desenvolver soluções para doenças e agravos crônicos e degenerativos do que preocupados em resolver soluções para doenças infecciosas e parasitárias. Por quê? Depois da década de 50, 60, já não, com toda a transição, as doenças que mais assolam a população são as doenças crônicas e degenerativas. E tem também algumas outras questões aí de mercado, né? Por exemplo, o indivíduo que ele tem doença crônica degenerativa, geralmente ele tem maior poder aquisitivo, você vai vender o medicamento para ele durante a vida inteira, né? Diferente de um antibiótico. Se eu desenvolver um antibiótico ou um antiviral agora, as pessoas vão utilizar ele durante 7 dias, né? E para de usar. E aí só quando outra pessoa tiver aquela doença, ela vai usar de novo. Já um medicamento, por exemplo, para que age aí no controle da hipertensão arterial, do diabetes, o indivíduo vai utilizar a vida inteira. Então, o lucro de quem desenvolveu ele é bem maior. Mas não vou entrar nesses detalhes aí, porque senão vai virar uma discussão social e política. E a gente define doenças emergentes. Então, as doenças emergentes são doenças que surgem, então são doenças novas, novas naquele local, tá? Então, pode ser que existam doenças em outros países, em outros continentes, e que não, essa doença não existe no Brasil. E essa doença chega no Brasil. Então, quando ela chegar aqui e ela causar um impacto significativo na vida das pessoas, né? Diminuir a qualidade de vida, saúde, causar morte, comorbidade, a gente vai tratar ela como doença emergente. Então, quando ela aparece, ela surge uma doença emergente. E ela vai ter potencialidade, né, de causar assim, danos ambientais, danos de, muitas vezes, diminui a força de trabalho do país ou do Estado, né, leva as pessoas a não ter mais filhos e coisas assim. Um exemplo de doença emergente foi o surgimento da AIDS lá na década de 80, né, que ela chegou com força no Brasil e fez um estrago. Então, uma doença emergente lá naquele momento. Por que ela ainda é uma doença emergente? Porque em nenhum momento a gente ou encontrou a cura para ela, ou ela deixou de existir em grande quantidade no Brasil. Então, é uma doença emergente, ela está aí, é um problema que a gente ainda não resolveu. Qual que é a diferença para doenças reemergentes? Pessoal, quando eu digo doenças reemergentes, significa que são doenças que vieram, então um dia elas foram emergentes, elas surgiram na nossa sociedade. De alguma forma, nós resolvemos o problema, né, ou o nosso sistema imunológico, ou desenvolvemos uma vacina, ou desenvolvemos um medicamento, ou um controle de vetor, por exemplo. Essa doença sumiu, deixou de ser um problema de saúde pública, e depois ela voltou. E aí ela se torna uma doença reemergente. Exemplo, professor: febre amarela, dengue, são exemplos de doenças reemergentes, tá? Hepatites, deixa eu pensar num outro exemplo aqui de uma doença reemergente.
tuberculose, zika, chikungunya, né? São doenças reemergentes. Elas já existiam, aí fica um tempo sem ninguém falar delas, porque não está causando problema na vida das pessoas, e depois elas retornam, elas voltam. Exemplo de doença reemergente, na atualidade também, sarampo, né? Sarampo, o Brasil foi decretado local, país livre de sarampo, e agora não mais. A gente tem aí problema, e por isso que está tendo campanha de vacinação, tá? E aí nós vamos para alguns exemplos de doenças reemergentes, por exemplo, a tuberculose. Tuberculose é uma doença infecciosa, né, transmissível, causada por uma bactéria. Que bactéria? Mycobacterium tuberculose. Poxa, professor, eu achava que tuberculose nem existia mais. Não, galera, dependendo de onde você mora, né, dependendo de onde você trabalha, a sua condição financeira de vida, realmente você não ouviu mais falar de tuberculose. Mas, se você mora perto de uma aldeia, se você tem acesso, às vezes seu tio, seu pai, agente penitenciário, é policial, tem acesso às notícias, ao que acontece dentro, por exemplo, dos presídios, né, que acontece com a população privada de liberdade, vocês vão saber que tuberculose é uma doença atual que assola, tá, os presídios, as aldeias indígenas, as favelas, tá? É uma doença que ela tem, infelizmente, ela tem cara, ela tem condição de vida, ela vai pegar determinadas pessoas, tá? Ela é um problema de saúde pública no Brasil ainda. Olha só os números de tuberculose que a gente tem aqui para vocês, ó. No Brasil, ela é um sério problema de saúde pública e são notificados, tá? E a gente sabe que existe subnotificação. Aproximadamente 70 mil casos novos de tuberculose por ano e 4,6 mil pessoas morrem por ano. Poxa, professor, e aí? E aí, qual que é o problema? A gente, com essa notificação de 70 mil novos casos e esses 4.600 pessoas que morrem, são pessoas que estão utilizando o Sistema Único de Saúde, são pessoas que estão utilizando CTI, UTI, são pessoas que a gente está investindo grana nelas, e que, se o serviço de prevenção estivesse sendo bem feito, essa grana poderia estar sendo utilizada para prevenir outras doenças, entendeu? Esse que é a grande pegada, a grande sacada. Então, o bacilo de Koch, né, também, que é o nome científico é o Mycobacterium tuberculose, o bacilo de Koch, ele é facilmente transmitido, tá, por via respiratória. Então, a transmissão ocorre por secreções respiratórias, né, e ele tem um alto poder de infectividade, tá? Então, a gente entrou em contato, a chance de desenvolver a doença é muito grande. Algumas pessoas rígidas, ou seja, pessoas que não têm outras doenças, elas entram em contato com o doente, ela respira, né, os bacilos de Koch e as partículas bacterianas. Esse bacilo, ele se aloja no pulmão dessas pessoas, mas ele não consegue se multiplicar na proporção que ele cause a doença. Ele fica ali morando, ali escondidinho. O sistema imunológico nem mata ele, tá? Nem acaba com ele, elimina, mas também controla ele para ele não se multiplicar. Qual que é o BO? Na primeira oportunidade que o bacilo de Koch tiver, ou seja, na primeira vez que a imunidade desse paciente ficar debilitada, ou seja, se for uma mulher, ela ficar grávida, se for um homem e ele tiver um outro problema que diminua a imunidade, como, por exemplo, o indivíduo com depressão, ou ele passar por um processo cirúrgico, ou ele tiver alguma doença crônica, onde debilitar o sistema imunológico dele, aí vai ter o desenvolvimento da tuberculose. Aí o bacilo de Koch vai se aproveitar para se multiplicar e causar a doença lá nessa pessoa. Bom? Outro exemplo de doença reemergente, clássica, é a dengue. Tá? Eu costumo brincar, ainda mais agora que a gente está em época de campanha política. Se vocês nunca ouviram, vocês prestem atenção que vocês vão ouvir um dia ainda. Vira e mexe, a gente tem epidemias de dengue, surtos de dengue. Campo Grande nem se fala, Mato Grosso do Sul, Dourado, cidades daqui pertinho de nós aqui. Cidade pequena também, do interior aí, muito surto de dengue. O Brasil vive epidemias de dengue a cada 3, 4 anos. E é engraçado que vem uma epidemia de dengue, e, tipo, os hospitais ficam cheios, todo um monte de gente morre, dengue hemorrágica, aquela loucura.
E aí, quando é no outro ano, vem aí o prefeito, ou o governador, ou o próprio presidente, e bate no peito e fala assim: conseguimos eliminar a dengue, vencemos a luta contra a dengue. Na verdade, pessoal, nunca venceram a luta contra a dengue, não. O que acontece é que nós temos hoje aí descoberto 5 tipos de dengue, cinco vírus, né, da dengue. E quando você tem uma epidemia de dengue do tipo 1, por exemplo, se a gente tivesse uma epidemia de dengue tipo 1 em 2019, significa que quase todo mundo de Campo Grande teve dengue, né? Quem não desenvolveu os sintomas, mas ele entrou em contato e o sistema imunológico resolveu o BO, resolveu o problema. O que acontece? A pessoa que entra em contato com o vírus, o sistema imunológico dela produz anticorpos. O ano que vem, as pessoas não vão ter dengue tipo 1. E se ela é endêmica de Campo Grande, é tipo 1, é a que mais acomete as pessoas aqui, não é que a campanha que foi feita, não é que foi. Não, simplesmente as pessoas estão lotadas de anticorpos. O ano que vem vai ter mosquito da dengue do mesmo jeito, só que aí vai ter menos casos. O que vai acontecer? Qual que é o problema? É que essa imunidade que a gente adquire da dengue, essa imunidade que a gente adquire quando tem o contato com o vírus, ela não é permanente. Ela dura geralmente, vai depender muito do indivíduo, mas ela dura no máximo aí 4 anos. Normalmente é de 2 a 3 anos. Então, quando for daqui 2 a 3 anos, a taxa de anticorpos das pessoas, da população caiu, e aí dengue de novo. E aí o cara vai voltar e falar de novo que ele venceu o vírus da dengue. Então fiquem ligados nessa fita. Sem contar que a pessoa que teve tipo 1 esse ano, ela pode ter o 2 no ano que vem, o 3 no outro, o 4 no outro. Eu já tive dengue 3 vezes já. Uma curiosidade que eu gosto sempre de apresentar para vocês, tá? E conversar com vocês, que é a gente tem aí as arboviroses. O Brasil é local, território endêmico de arboviroses. Quais são as arboviroses principais? Né? Dengue, zika e chikungunya. Hoje quem está em alta é a dengue, né? Zika e chikungunya já estiveram aí nas mídias, mas hoje estão bem quietinhas. Ainda existem, mas ninguém fala muito sobre elas. É muito interessante a gente ter noção, tá, dos principais sinais e sintomas e de como que eu posso definir os principais sintomas da dengue, ou, será que essa pessoa tem dengue ou não? É muito interessante isso. Então, olha só. Aqui a gente tem a tabela, e aí tem alguns, ela, apesar de os sintomas serem muito parecidos, tem algumas coisas que marcam a doença. Olha só um exemplo aqui. Dengue, tá? A dengue tem um achado muito importante nela, que é a dor atrás dos olhos, tá? E a dor muscular. Então, ó, dor nos músculos, a frequência e intensidade é alta quando eu comparo com zika e chikungunya. E também a febre, né, e dor atrás dos olhos. Zika, qual que é um achadão de zika? Um negócio que você fala assim, ó, tem isso aqui, eu já levo para zika. Na zika, o indivíduo ele já não tem tanta dor muscular, ele tem um pouquinho, mas não chega nem aos pés da intensidade, né? A febre dura um pouco menos, mas ele tem muito mais manchas de pele, e já no primeiro ou segundo dia, então de 90 a 100% dos casos, o indivíduo fica com a pele manchada, né? Com isso, a gente já consegue delimitar as diferenças. E na zika, tem um outro marcador muito, muito importante, que é a conjuntivite. De 50% a 90% das pessoas ficam com conjuntivite. Qual é o marcador, professor, importante para chikungunya? Para eu delimitar se é chikungunya, zika ou dengue. Na chikungunya, a dor, ela vem muito forte nas articulações. Ele já não tem tanta dor muscular, ele tem mais dor nas articulações, tá? E a chikungunya é uma doença muito mais crônica, demora muito mais essa dor, e aí ele vai ficar com uma frequência, assim, bem alta. Tem gente que demora anos para sarar de chikungunya. Falando especificamente sobre a dengue, a gente precisa falar um pouquinho sobre dengue, porque ela é uma doença que ainda mata muita gente, né? Então a gente tem a dengue clássica, né? E a dengue chamada de hemorrágica, mas também tem a nova classificação que é a dengue com sinais de choque,
Ah, é a mesma coisa. Quando você vê no livro dengue hemorrágica ou dengue com sinais de choque, é a mesma coisa, tá? E a dengue comum ou dengue clássica, que é aquela dengue que a maioria das pessoas tem. Tem febre, dor no corpo, dor nos olhos durante alguns dias, faz hidratação, fica em repouso e sara, tá? E a dengue com sinais de choque ou dengue hemorrágica é aquela dengue que já leva o indivíduo a ficar internado, né? O indivíduo às vezes até precisa receber plasma, é, tem quadros aí hemorrágicos e pode até evoluir para o óbito. Eu sempre gosto de comentar com vocês uma situação que a mídia ela fala muito sobre a dengue hemorrágica e traz às vezes até algumas imagens, algumas coisas e que isso deixa a população um pouco carente de informação correta, certeira. Então, galera, não esperem que um parente seu ou um paciente seu com dengue hemorrágica que ele fique esvaindo o sangue, tá? Não é bem assim. A dengue hemorrágica, essa dengue com sinais de choque, ela pode levar o indivíduo a ter hemorragia, extravasamento de sangue em gengiva e tal? Pode. Mas para chegar a esse quadro, ele tem que estar com uma diminuição muito acentuada de plaqueta. Qual que é o principal sintoma, tá, do indivíduo que está evoluindo para uma dengue com sinais de choque, para uma dengue hemorrágica? É a desidratação. Então, quando a gente fala em perda de líquido na dengue hemorrágica, primeiro o indivíduo ele perde muita água, tá? Um dos fatores de virulência do vírus, tá, uma patogenia do vírus, é que o vírus ele aumenta demais a permeabilidade dos vasos sanguíneos, sobretudo dos vasos sanguíneos do sistema gastrointestinal. Maioria, a gente tem muito vaso sanguíneo no sistema gastrointestinal para fazer absorção de alimentos, tá? E aí, quando o vírus libera algumas substâncias que daí deixa muito permeável esses vasos sanguíneos, a gente passa a deixar vazar água, vazar plasma de dentro da circulação para fora. E aí o indivíduo tem quadros de vômito e diarreia. Tá? Isso é sinal de alarde na dengue. Tá? O indivíduo com muita dor abdominal, vômito e diarreia, tem que ir para o hospital, porque ele já está desenvolvendo um quadro de dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica não necessariamente tem o sangue saindo, tá bom? Isso é muito importante vocês saberem. E por que ele tem pulso fraco? Por que ele tem que ele fica com a pele fria? Porque nesse extravasamento de líquido, então olha só, a gente tem aí normalmente 7 litros de sangue, 7 litros e meio. 90% desse sangue é água. Quando eu tenho um aumento da permeabilidade, eu vou perder a água do meu corpo e perco também a água do sangue, do sistema sanguíneo. Se eu perder a água do sistema sanguíneo, esse volume sai de 7 e vai rapidamente para 4 litros e meio. Com esse pouquinho só de volume sanguíneo, a gente não consegue irrigar os órgãos vitais, e aí entra em choque, tá? E aí é quando o indivíduo acaba morrendo. Exemplos aqui, ó, e aí o que a gente sempre trabalha com vocês, sobre curiosidades e coisas que vocês precisam saber. Na avaliação epidemiológica, investigar casos semelhantes no domicílio, né? O peridomicílio, que é em volta, no bairro, naquela localidade, né, local de trabalho, para entender de onde vem esse foco aí da dengue, zika ou chikungunya. Um negócio muito importante é trabalhar ações de prevenção para que essa doença não evolua para quadro de choque e de alarde, que é a primeira coisa, o indivíduo ele tem sintomas de arboviroses, principalmente de dengue, ele não pode fazer uso de anti-inflamatórios não esteroidais ou salicitados. Eu fiz aqui uma lista para vocês de anti-inflamatórios dessa classe, tá? E tem alguns bem conhecidos, ó, nimesulida, piroxicam. O que acontece com a gente? Qualquer dor de cabeça, qualquer náusea, enjoo que a gente tem o costume de pegar o primeiro medicamento que tem em casa. Então, o anti-inflamatório que sua mãe tratou a dor de dente no ano passado, ela fala assim, isso aqui é bom, foi bom para minha dor, diminuiu minha dor. Você vai lá e toma nimesulida. A nimesulida tem, entre alguns efeitos colaterais e adversos que ela tem, ela acaba diminuindo, né, a capacidade de coagulação do nosso organismo. Para uma pessoa rígida, não tem problema essa diminuição de capacidade de coagulação. Mas, para uma pessoa que já está com dengue, que o fator de virulência do vírus é aumentar a permeabilidade dos vasos sanguíneos,
Então, se eu aumento a permeabilidade do vaso sanguíneo e diminuo a coagulação, estou levando o indivíduo para um quadro hemorrágico. Tá? Essa é a vibe. Então, de jeito nenhum utilizar esses medicamentos aqui em pessoas que têm sintomas de dengue. Agora, pessoal, eu vou fazer um teste para vocês. Preparei aqui, né? Quase que. Eu gostaria muito que fosse no laboratório isso aqui agora. Mas dá para a gente marcar uma aula no laboratório, tá? As aulas práticas, elas estão liberadas. Né? A gente pode marcar para dezembro ou marcar para o ano que vem, não tem problema nenhum. Nós vamos ter outras disciplinas, eu posso fazer com vocês. Mas eu quero demonstrar para vocês um teste que a gente faz em pacientes com dengue ou pacientes com sintoma de dengue, para descobrir como que está essa permeabilidade dos vasos sanguíneos dele e para descobrir como que está a capacidade de coagulação dessa pessoa. Ou seja, eu quero descobrir se ele está evoluindo para dengue hemorrágica ou não. Então, isso chama prova do laço, tá? O nome científico dela é prova da fragilidade capilar. Capilar são os vasos sanguíneos muito, muito pequenininhos que a gente tem no nosso organismo e é daí que a gente perde líquido na dengue. E é daí que extravasa o líquido e a gente fica desidratado. Eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vou olhar como que tá aqui. Aqui. Durante o teste, eu vou parar a apresentação para vocês poderem, para ficar maior aí para vocês. Então, galera, no que consiste essa prova do laço, esse teste? A gente vai pegar o mesmo conjunto, vai usar o conjunto de aferir pressão arterial, tá? O esfigmo e o esteto. Você vai aferir a pressão arterial do paciente, vocês têm na aula disso aí. Você vai aferir a pressão arterial desse paciente, e aí você vai fazer a média da pressão diastólica e da pressão sistólica. Então, por exemplo, né, eu não vou conseguir aferir minha pressão aqui sozinho, mas a minha pressão arterial até agora tem ficado em 120/80, o famoso 12/8. Você vai pegar 120 mais 80, que é igual a 200, e dividir por 2, que é igual a 100, tá? O que a gente vai fazer, ó? Eu vou pegar só o esfigmo, então. Então, eu já descobri minha pressão arterial, é 12/8, 120/80. Fiz a conta, que tem na aula de vocês, vou mostrar para vocês aqui já. E fiz a média deu 100 milímetros de mercúrio. O que eu vou fazer? Eu vou insuflar o manguito, vou virar aqui para vocês poderem olhar. Eu vou insuflar o manguito até 100. Tá? Então, eu vou colocar ele no meu antebraço. Colocar aqui, ó. Tá vendo? Coloquei lá em cima no antebraço. Vou fechar ele aqui. E vou insuflar ele até 100 milímetros de mercúrio. Porque de onde veio 100? Veio da fórmula. Fiz pressão diastólica mais a sistólica dividir por 2. 100. Certo? Então, ele está aqui, insuflado em 100, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadrante nessa parte aqui, ó, do braço do meu paciente, um quadrante medindo 2,5 centímetros por 2,5 centímetros. Um quadradinho. Eu já fiz aqui porque eu dei essa aula de manhã, ó, para o pessoal da manhã. Então, eu vim aqui, peguei a régua. O negócio, tem gente que nem imagina que existe isso, né? Peguei a régua, medi 2,5 centímetros. O que vai acontecer, pessoal? Para adultos, eu espero 5 minutos. Para criança, só 3 minutos, tá? Então, para adulto, eu vou esperar 5 minutos, vou cronometrar, né? E aí eu vou contar as petecas, tá? O que é peteca, professor? Tem a imagem, eu vou mostrar para vocês já. Petecas são manchinhas vermelhas
que surgem na pele da gente, quando a gente tem algum problema de coagulação ou quando a gente leva uma pancada, às vezes a gente cai, se machuca ou bate o braço, surgem manchinhas, são petecas, o nome científico diz. E eu vou contar as petecas, tá? Eu vou murchar aqui o negócio, que meu braço já tá começando a doer. Começando a adormecer já. Aí, vou tirar aqui. Depois de 5 minutos, eu esvazio, né, o esfígmo, sem problema nenhum. E aí eu vou contar quantas petecas tem dentro do quadrante. Tá? Agora eu vou voltar a apresentar para vocês, que daí fica melhor para vocês. Tá, a tela inteira. Olha só. Então aqui, ó, esse é o procedimento, tá na aula de vocês. Verificar a PA e calcular o valor médio, tá? Faz a soma, divide por 2. Insuflei o manguito até o valor médio, que no meu caso aqui foi 100, né? No nosso caso aqui foi 100. Insuflei e somos adultos, esperei 5 minutos. Se for criança, 3 minutos. Olha aqui, esse aqui é um caso de positivo, claro, né? Olha o tanto de petecas que formou no braço do paciente. E aí eu vou relatar, né? Vou liberar o laudo dizendo, olha, prova do laço com mais de... Para criança, valor de referência mais de 10 petecas, né? E para adultos, desculpa, valor de referência até 10 petecas e para adultos até 20 petecas. Passou disso, significa que ele está com a fragilidade capilar aumentada, significa que ele está com sinais de hemorragia, tá bom? É claro, pessoal, que uma pessoa com dengue, se der, tipo, uma pessoa adulta, já passar de 10 petecas dentro do quadrante, eu também vou avisar o médico ou o enfermeiro que está acompanhando essa pessoa e dizer, olha, hoje não deu alterado, deu menos que 20, mas ele já está apresentando uma quantidade considerável de petecas, tem que acompanhar bem esse paciente, tá bom? Continuando a nossa aula, AIDS, né? Então é interessante que vocês saibam alguns dados básicos sobre, por exemplo, a AIDS. A AIDS é causada por um vírus, tá? E qual que é o problema da AIDS? Qual que é a patogenia desse vírus? Ele ataca os linfócitos TCD4. Os linfócitos TCD4, pessoal, eles são os comandantes do nosso sistema imunológico, tá? É como se eles fossem quem manda em tudo, eles que organizam, tá? Eles que organizam células de memória, células de ataque, tá? Então, qual que é o problema? O vírus HIV, ele invade nosso organismo e ele vai se multiplicar, vai fazer a infecção das células, dos linfócitos TCD4. E quem era para comandar acaba morrendo, tá? Ou sendo morto pelas nossas próprias células imunológicas, porque uma das respostas imunológicas que a gente faz é matar células infectadas por vírus. O problema é que daí o nosso sistema imunológico fica debilitado, fica desorganizado, e a gente fica suscetível a qualquer outra doença infecciosa, e aí é quando o indivíduo com HIV sem tratamento, ele acaba podendo morrer, por exemplo, de gripe, tá? Ou até mesmo de dengue, ou de outra doença infecciosa. Dengue, a AIDS é tranquilo passar para vocês, tá? Era isso que eu queria passar. Vou deixar com vocês o link de um videozinho muito bacana que a gente tem, que é uma explicação muito legal sobre o sistema imunológico, como que o sistema imunológico ele tenta combater a AIDS e como que acaba isso não dando muito certo. E aí a gente fala um pouquinho sobre Covid-19, tá? O famoso coronavírus aí que está causando a pandemia em nossos tempos. Então, não vou me delongar. Em dezembro de 2019, né, diversos casos de pandemia por causa desconhecidas foram relatados lá na cidade de Wuhan, lá na China. O que é muito interessante, o que eu gosto de chamar a atenção aqui nessa aula? Tá? Chamar a atenção, primeiro, para a forma de diagnóstico, porque tem muita gente desinformada com isso. Então, a gente tem hoje duas formas de diagnóstico rodando aqui no Brasil, que o Sistema Único de Saúde está ofertando, que é o PCR,
tá? Que é o teste da polimerase. O que é PCR, pessoal? PCR é um teste onde eu vou recolher secreção, tá, do sistema respiratório superior do meu paciente, tentando encontrar resquícios do vírus ou do material genético do vírus. E o PCR é um teste que multiplica esse material genético. Tanto faz, se for um vírus RNA, vai multiplicar RNA, se for um vírus DNA, vai multiplicar DNA. Ou seja, se existiu um pouquinhozinho só do vírus ali, ou do material genético, quando eu levo ele para o PCR, lá na polimerase, eu multiplico, faço um montão de cópias desse material genético para eu descobrir se realmente é coronavírus ou não, tá? O que eu estou procurando, então? Quando vai fazer aquele teste do SWAB lá, o que nós estamos procurando naquele teste? Material genético do vírus, na secreção da pessoa, tá bom? Por isso que ele é um padrão ouro. Por quê? Se ele der positivo é porque eu encontrei material genético do vírus. Se existe material genético do vírus, existe o vírus ali na pessoa. Beleza? E qual a diferença para teste rápido, que são os famosos testes sorológicos que estão sendo utilizados? Lá no teste rápido, aquele que faz o furinho do dedo, que usa sangue, tá? Daí já não usa mais a secreção. Nesse, pessoal, eu não procuro material genético de vírus. Eu não estou procurando o vírus ali. No teste sorológico, eu procuro anticorpos específicos contra o vírus. O nosso sistema imunológico, quando ele entra em contato com agentes infecciosos, vírus, bactérias, helmintos, protozoários, eles geralmente produzem anticorpos específicos para aquele vírus. Poxa, professor, mas por que as pessoas estão morrendo de coronavírus se a gente produz anticorpos? Gente, a gente produz anticorpos, mas os anticorpos que nós produzimos, eles ainda não são suficientes e efetivos para eliminar o vírus do nosso organismo, tá? O que geralmente acontece? A gente até produz os anticorpos, mas a gente demora muito para produzir esses anticorpos, e até a gente terminar de produzir em uma quantidade necessária para eliminar o vírus já se multiplicou um montão, tá? E já causou um monte de problema no nosso organismo e já levou à falência respiratória, à falência renal, hepática, e enfim. Por isso que é interessante a vacina, porque na vacina eu adianto essa produção de anticorpos. Mas vamos lá, voltando aqui para o nosso foco do teste rápido. E lá no teste rápido, pessoal, a gente vai procurar duas classes de anticorpos contra o coronavírus. A gente produz no nosso organismo 5 tipos de anticorpos. A gente produz IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. Nesse caso em específico, para esse diagnóstico, quem são os atores principais? A classe IgM e a classe IgG. IgM é a primeira classe de anticorpos que a gente produz quando entra em contato com o vírus. Então, fui passear no shopping, não usei máscara, e entrei em contato com uma pessoa que estava com coronavírus, ela deu aquele espirraço na minha cara, e aí eu inalei o vírus e estou desenvolvendo a doença. Qual vai ser o primeiro anticorpo que eu vou produzir? A primeira classe de anticorpo é IgM. Demora em mais ou menos de 5 a 8 dias para produzir IgM numa grande quantidade. Olha o BO. Imagina, 5 dias o vírus se multiplicando dentro de você, já era, ferrou, tá? Mas enfim, o IgM a gente demora de 5 a 8 dias para produzir ele em quantidades detectáveis. Por isso que o teste rápido só dá positivo depois de 8 dias, porque é o tempo que a gente precisa, que o nosso sistema imunológico precisa para produzir os anticorpos. Beleza? E o IgG, professor? Quem é esse IgG? O IgG são anticorpos, imunoglobulinas, né? De memória. O IgG, ele demora mais para ser produzido, ele demora semanas para a gente passar a produzir. Então, fui no shopping, entrei em contato com o coronavírus, depois de 5 a 8 dias, produzi quantidades detectáveis de IgM, mas eu ainda não produzi de IgG. Vou demorar aí 3, 4, 5, 6 semanas para produzir IgG. Olha o tamanho da bucha. Eu só conseguiria combater o coronavírus, nesse caso, depois que eu passasse a produzir IgG também. Professor, quando você passou a produzir IgG, você parou de produzir IgM? Não. Eu continuo produzindo IgM e também produzo IgG. Por isso que daí a gente conseguiria se curar. O problema é que demora tanto que daí a gente já
Ou você se curou, ou você morreu. Para que o IgG funciona, então, no teste rápido? Para a gente descobrir há quanto tempo faz que essa pessoa foi infectada e para descobrir se ela está curada ou não. Exemplos. Se o seu teste rápido der negativo para IgM e IgG, significa que você não entrou em contato com o vírus nos últimos 8 dias. Tá? Você não teve contato com o vírus, não desenvolveu a doença nos últimos 8 dias. Se só o IgM der positivo, significa que há mais de 8 dias você entrou em contato com o vírus e você está tendo a doença, tá? E o seu sistema imunológico ainda não está conseguindo lidar muito bem com isso, você precisa de tratamento, acompanhamento. Você está bugado, você não tem imunidade muito boa ainda para isso. Mas e se o meu teste der positivo para IgM e positivo para IgG? Significa que você tem o vírus, você ainda não resolveu o seu problema, mas já faz um tempo que você está com esse vírus, ou você fez uma reinfecção. Mas se você tem o IgG, significa que o seu problema ele tá para ser resolvido. Você tem grandes quantidades de anticorpos na sua circulação sanguínea. Outra possibilidade, fiz o teste rápido, deu só IgG positivo, IgM negativo. Só IgG positivo significa que há várias semanas você entrou em contato com o vírus, seu sistema imunológico resolveu o BO, tá? E agora você tem anticorpos IgG, anticorpos de memória contra esse vírus. Provavelmente você está imune ao vírus, tá? A gente não tem essa certeza ainda, porque a gente não tem estudos aí já avançados sobre a nossa imunidade contra esse vírus em específico, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Para responder a atividade 8, pessoal, eu já coloquei na aula, até para ajudar vocês aqui, tá? Porque a pergunta 1 e 2 é bem característica e é uma coisa que vocês conseguem responder lendo essa aula e assistindo o vídeo que eu coloquei lá para vocês e que eu vou mandar o link novamente. E para encerrar, doença, eu falo também sobre sífilis, tá? A sífilis é uma doença reemergente, ou seja, ela vem e volta, ela tá aí no Brasil, a gente não se livra dela, tá? É uma IST, ou seja, infecção sexualmente transmissível, causada por uma bactéria que é o Treponema pálido, tá? Tem cura, tá? O indivíduo ele vai receber aí três injeções de antibiótico, e ele, se ele fizer o tratamento certinho, ele acaba sendo curado. E qual que é o negócio? Só que a gente não produz imunidade permanente contra ela, só porque você entrou em contato com a bactéria. Então, às vezes a pessoa faz o tratamento, mas o cônjuge ou o namorado, seja lá quem for que ela tem relação sexual, não faz o tratamento, e aí a pessoa tem novamente. E o problema maior da sífilis também, pessoal, é que existem, ela se apresenta de várias formas. Tem sífilis primária, secundária e terciária. Algumas pessoas, elas têm o contato com o treponema, elas desenvolvem sífilis primária, aparecem algumas feridas, em algumas pessoas são pouquíssimas essas feridas, pequenininhas, a pessoa toma um outro remédio qualquer, essas feridas acabam sumindo, e a pessoa acha que está curada, mas na verdade a sífilis desenvolveu um quadro secundário, tá? Que é um quadro de latência. Fica ali, não aparece sintoma, não aparece ferida, mas o vírus está ali. Qual que é o BO? Se ela evoluir para sífilis terciária, que daí ela vai acabar acometendo órgãos internos, como por exemplo, fígado, rim, entre outros. Bom, então, e aí é assim, ó, existem muitos testes rápidos para sífilis. O Sistema Único de Saúde faz muita testagem. Vale a pena a gente fazer os testes, tá? Vale a pena a gente indicar para que as pessoas que a gente conhece, que elas façam o teste rápido para sífilis. Na nossa aula, eu falo sobre diagnóstico de sífilis também. E, principalmente, falando com vocês sobre os testes rápidos, tá? Que são os testes sorológicos, onde a gente procura anticorpos que a gente produz ante a sífilis, e tem alguns testes rápidos que a gente procura também partes do antígeno. E a gente tem dois tipos de testes, os treponêmicos e os não treponêmicos, tá?
Um exemplo de teste treponêmico, professor, o teste rápido que a gente utiliza, que o Sistema Único de Saúde utiliza. Para fazer o diagnóstico, para fechar o diagnóstico, geralmente a gente faz um teste treponêmico e um não treponêmico, tá? O teste de escolha treponêmico geralmente é o teste rápido e o não treponêmico é o VDRL. Tá? O bom do VDRL é que a gente utiliza ele também para fazer o controle e para saber se o tratamento está sendo efetivo ou não para este paciente. Bom, pessoal, era isso. Eu tinha